Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula do tema Contas. Ao final de seus estudos, esperamos que você conheça a definição de contas dentro da contabilidade, sua classificação e que adquira noções de débito e crédito. Vamos lá? Para a contabilidade poder registrar e controlar o patrimônio de uma empresa, ela necessita de contas. Mas você sabe exatamente o que é uma conta? Podemos resumir conta como nome técnico dado aos componentes patrimoniais e aos elementos de resultado. Os componentes patrimoniais são os bens, os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido. Os elementos de resultado são as receitas e as despesas da organização. As contas são para a contabilidade o que as equações são para a matemática, ou o que os elementos químicos são para a química. Assim, as contas são essenciais para que a contabilidade consiga registrar a realidade econômica e financeira da empresa. Ao fazer a classificação das contas, o contador precisa levar em consideração a natureza dos elementos patrimoniais. Quais representam contas patrimoniais e quais representam contas de resultado? As contas patrimoniais são aquelas que integram o ativo e o passivo do balanço patrimonial, como, por exemplo, as contas caixa, estoques e empréstimos a pagar. As contas de resultado são aquelas que alteram o valor do patrimônio em função das receitas ou das despesas. Elas são apresentadas no demonstrativo de resultados do exercício. Alguns exemplos de contas de resultados são os aluguéis pagos, os juros recebidos e as despesas com energia elétrica. É muito comum a gente usar os termos débito e crédito, principalmente quando vamos pagar uma compra com cartão. Só que na linguagem técnica da contabilidade, o entendimento sobre esse assunto é um pouco diferente do que usamos no dia a dia. Veja só. O termo débito quer dizer que as contas vão ser debitadas e que todas as contas do ativo têm saldo devedor. Já o termo crédito quer dizer que as contas vão ser creditadas e todas as contas do passivo têm saldo credor. Por outro lado, todas as contas de despesas têm natureza devedora e todas as contas de receitas têm natureza credora. Vejamos alguns exemplos. A conta caixa tem saldo devedor sempre, pois não é possível retirar mais dinheiro dela do que ela possui. A conta clientes do ativo tem saldo devedor, a não ser que esteja zerada por falta de clientes que compram a prazo. Enquanto isso, a conta do patrimônio líquido tem saldo credor e integra o passivo. Em poucos casos, ela pode ter saldo devedor quando acontece a situação de passivo a descoberto, em que existem mais dívidas do que bens e direitos. As contas ainda podem ser classificadas como analíticas ou sintéticas. As contas analíticas são aquelas que recebem os lançamentos e têm saldo decorrente deles, como as contas caixa e estoques. Já as contas sintéticas não recebem lançamentos. Os seus saldos são obtidos pela soma dos saldos das contas analíticas similares. Para finalizar, precisamos nos lembrar da importância de se manter a uniformidade nos procedimentos relativos às contas. Para isso, o contador precisa de uma relação de contas elaborada de acordo com as necessidades e as particularidades da empresa. É aí que entra o plano de contas, que é um conjunto de contas, normas e diretrizes que organizam as tarefas do Departamento de Contabilidade. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e entendido o que são contas e como elas podem ser classificadas. Obrigado pela sua companhia e até breve.